Vamos ver agora como podemos encontrar a derivada de uma matriz de rotação e como essa derivada se relaciona com matrizes antissimétricas, ou seja, matrizes do grupo SO3 minúsculo. Então, dado que uma matriz de rotação pertence ao grupo SO3 maiúsculo, ou seja, o grupo das matrizes de rotação, então R vezes R transposto é igual a identidade, onde θ é um escalar. Então, nós estamos escrevendo R em função de um escalar θ qualquer. Derivando-se dos dois lados, nós podemos utilizar a regra do produto, que no caso de matrizes funciona de maneira análoga para escalares, onde nós temos, então, a derivada de R em relação a θ, ou seja, dr dθ, vezes R transposto, mais R vezes a derivada de R transposto em relação a θ. Ou seja, fazemos a derivada do primeiro vezes o segundo elemento, mais o primeiro elemento vezes a derivada do segundo elemento. Como a identidade é uma matriz constante, então a sua derivada é uma matriz de zeros. Tá? Então nós podemos definir S como este produto aqui, dr dθ vezes R transposto, e fazendo isso, nós podemos agora analisar essa expressão aqui como um todo. Para isso, precisamos então encontrar a transposta de S, lembrando que a transposta do produto AB é o produto das matrizes transpostas, ou seja, B transposta vezes A transposta, e portanto, ao transpormos isso daqui, nós temos a transposta desse produto aqui. Nós temos, então, que inverter a ordem dessa multiplicação e sair transpondo as matrizes. Então, R transposta vira R e dr dθ vira dr dθ transposta. O que faz, então, com que aquela expressão nossa, dada por isso daqui, seja nada mais, nada menos que S mais S transposta, que é igual a zero. Ou seja, nós acabamos de descobrir que S é uma matriz antissimétrica. E como S é dada por isso daqui, então agora o que nós podemos fazer é multiplicar por R pela direita. Né? Então, como S é dada por essa expressão, ao multiplicarmos por R pela direita, nós conseguimos isolar dr dθ, e portanto nós temos dr dθ é igual a S vezes R de θ. E o que é interessante aqui é que nós temos que a expressão da derivada de uma matriz de rotação em relação a um escalar vai ser igual ao produto de uma matriz antissimétrica e a própria matriz de rotação. Então isso aqui nos permite calcular a derivada sem fazer o cálculo explícito. Né? Lembrando o seguinte, que se essa matriz R depende de θ, então no final das contas, sendo θ um escalar, a derivada dessa matriz em relação a θ nada mais é do que a derivada de cada coeficiente dessa matriz individualmente em relação a θ. Né? Então, nós podemos fazer essa derivada explícita ou podemos encontrá-la por meio desse produto aqui. Notem que R é uma matriz de rotação. Uma matriz de rotação que varia de acordo com o escalar, nesse caso aqui θ, é uma matriz que indica um sistema cuja orientação muda com θ. Vamos supor que θ seja justamente o tempo. Poderia ser qualquer escalar, mas vamos pensar que o θ indica o tempo. Se nós temos que a matriz de rotação varia de acordo com θ, θ representando o tempo, então significa que existe uma velocidade angular associada a esse movimento. Não tem como a orientação mudar com o tempo sem ter uma velocidade angular associada. Notem que nós não temos aqui em R, nada que indique a velocidade angular. Como, de certa maneira, a velocidade angular ela tem que estar relacionada com essa matriz aqui, então nós temos um indício de que S vai ser escrita em função da velocidade angular. E para perceber isso, vamos começar com um exemplo bem simples. Vamos considerar aqui uma rotação de θ em torno de x. Nós sabemos que a matriz fundamental que representa essa rotação é dada por essa matriz indicada no quadrado verde. Então aqui, só para simplificar a notação, vamos assumir que R é igual a essa matriz, Rxθ. Como S é exatamente igual a essa expressão aqui,
o que nós vamos fazer é derivar R em relação a θ, já que é simples fazer esse cálculo, e depois vamos multiplicar pela transposta da matriz R, né? Porque isso é a própria definição dessa matriz antissimétrica S. Então, como eu falei anteriormente, a derivada de R em relação a θ nada mais é que a derivada de cada coeficiente dessa matriz aqui em relação a θ. Então, nós temos aqui que essa coluna aqui vai ser toda zerada, porque ela é tudo constante. Nessa primeira linha vai ser todo mundo igual a zero também, porque todo mundo aqui é constante. A derivada do cosseno de θ é menos seno θ, e a derivada do seno θ é cosseno θ. Então, nós temos esses 4 elementos aqui. E agora, para transpormos a matriz R, basta trocar linhas por colunas. Então, nós temos aqui 1, 0, 0, 0 cosseno θ menos seno θ, e nós temos que essa linha aqui, 0 seno θ cosseno θ, vira essa coluna. Então, fazendo esse produto aqui, nós temos exatamente essa matriz aqui. Tá? Só que vocês se lembram que essa matriz, sendo uma matriz antissimétrica, já que nós mostramos no slide anterior que essa é uma matriz antissimétrica, então é só a gente lembrar que a matriz SA ela é escrita assim. Então, como esses elementos aqui são zerados, então significa que a Z e a Y são iguais a zero, só que nós temos que a X é exatamente igual a 1. Ou seja, nós temos aqui S de I, onde I é aquele vetor 1, 0, 0. Nós temos que a derivada dessa matriz R em relação a θ vai ser, então, S de I vezes R de xθ. Notem que aqui nós temos um vetor 1, 0, 0, que sugere justamente uma velocidade angular em torno do eixo x. Como a rotação é em torno do eixo x, é o que a gente espera, né? Que a velocidade angular seja em torno do eixo x também. Ou seja, nós temos um indício aqui muito grande de que o argumento dessa matriz antissimétrica aqui vai ser a nossa velocidade angular relacionada com a derivada dessa matriz de rotação. E, de fato, é exatamente isso que nós temos. Se nós assumirmos que R é uma matriz que depende de t, onde t é o tempo, o que nós vamos mostrar agora, de uma maneira um pouco mais formal, é que, dada a velocidade angular ômega de t, nós temos que a derivada da matriz de rotação em relação ao tempo vai ser a matriz antissimétrica de ômega de t vezes RT. Lembrando aqui que a velocidade angular é um vetor que nós temos um eixo de rotação, né, de norma unitária, que indica o eixo em torno do qual vai haver uma rotação, e nós temos também a norma desse vetor aqui, que indica justamente a velocidade de rotação em torno daquele eixo. Tá? Então, a velocidade angular para corpos rígidos é um vetor. Para verificarmos essa expressão aqui, R ponto igual a matriz antissimétrica de ômega vezes R de t, vamos considerar um ponto P arbitrário, só que está rigidamente acoplado a um sistema de coordenadas móvel F1. Nós sabemos que podemos fazer a projeção do ponto P1 no sistema de coordenadas 0 por meio dessa matriz de rotação aqui, R01. Ao fazermos a derivada de P0 em relação ao tempo, nós temos P0 ponto, ou seja, derivada de P0 em relação a t. Então, vai ser a derivada da matriz de rotação, R01, vezes P1, mais R01 vezes P1 ponto. Lembrando que a derivada desse produto aqui segue a mesma regra da derivada do produto de escalares. A gente deriva o primeiro e multiplica pelo segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. A diferença aqui é que a gente tem que manter essa ordem, né? Porque essa operação aqui não é comutativa, tá? Essa é a única diferença. Mas agora o que a gente tem que levar em consideração é o seguinte: como o ponto P ele está rigidamente acoplado ao sistema de coordenadas F1, então P varia em relação ao sistema de coordenadas 0, mas não varia em relação ao sistema de coordenadas 1. Então, esse termo aqui é zerado.
Então, essa derivada aqui, P0 ponto, se resume à derivada da matriz de rotação, R01 ponto, vezes P1. Só que nós sabemos também que a velocidade linear nada mais é que esse produto vetorial aqui, de ômega e P0. Isso pode ser visto por meio desse diagrama aqui. Nós temos, então, uma velocidade angular em torno desse eixo aqui. Tá? Então, existe uma rotação nesse sentido. Sendo esse vetor aqui dado por P0, então o que nós temos é que a velocidade vai ser tangencial a esse círculo aqui, né? E é dado justamente pela regra da mão direita. Então, se eu faço o produto vetorial entre ômega e P0, o que eu vou ter vai ser um vetor que vai ser ortogonal aqui, né? Tanto a P0 quanto a W, que é justamente esse vetor aqui, tá? Que é tangente a essa curva nesse ponto aqui. Pois bem, então dado que a gente tem isso daqui, usando aquela propriedade de produto vetorial e matriz antissimétricas, nós sabemos que esse termo aqui nada mais é que S ômega vezes P0. Só que sabemos que P0 é dado por isso daqui. Então, pegamos isso daqui e substituímos aqui e obtemos exatamente essa expressão. Só que nós sabemos também dessa expressão aqui que P0 ponto é igual à derivada da matriz de rotação vezes P1. Só que nós temos que essa expressão é igual a essa expressão, que também é igual a essa expressão. Ou seja, esse termo aqui é igual a esse termo aqui. Isso vai valer para qualquer valor de P1. Afinal de contas, nós escolhemos um ponto P arbitrário. Tá? Então, esse ponto é arbitrário. Sendo arbitrário, valendo para qualquer ponto, isso implica que esse termo aqui, em rosa, é igual a esse termo aqui, em rosa. O que garante que nós tenhamos essa expressão aqui. Agora que nós sabemos que a derivada de uma matriz de rotação é igual a uma matriz antissimétrica da velocidade angular vezes a matriz de rotação, vamos ver o que acontece quando nós temos uma sequência de rotações variantes no tempo. Então, se nós temos R02 de t como uma expressão dada por R01 de t vezes R12 de t, ao derivarmos essa expressão, nós vamos utilizar a regra do produto, de tal maneira que temos a derivada da primeira matriz vezes a segunda, mais a primeira matriz vezes a derivada da segunda matriz. Como elas têm expressões um pouco maiores, nós vamos fazer os cálculos para cada uma separadamente. Então, vamos colocar aqui essa primeira expressão. Nós sabemos que isso daqui vai ser igual à matriz antissimétrica da velocidade angular do sistema de coordenadas 1 em relação ao zero, expresso no zero, vezes R01. Tá? Só que isso daqui, então, como nós já temos esse termo R12 sendo multiplicado aqui, nós podemos agrupar isso daqui tudo em R02. No final das contas, então, nós temos que isso daqui é igual a isso daqui. Fazemos a mesma coisa para essa expressão em verde aqui. Então, nós vamos ter R01 vezes a matriz antissimétrica de ômega 112, que nada mais é que a velocidade angular do sistema de coordenadas 2 em relação ao sistema de coordenadas 1, expresso no sistema de coordenadas 1, vezes R12. Tá? Então, nós simplesmente agora fizemos a expansão desse termo nesses dois termos aqui. Nós vamos utilizar aquela propriedade 4, que diz que a transformação de similaridade de uma matriz antissimétrica, S de A, vai ser a matriz antissimétrica desse vetor A rotacionado. Então, aqui nós vamos utilizar um artifício. Então, aqui entre a matriz antissimétrica e R12, nós vamos adicionar essa matriz identidade. Porque aqui nós temos R01 transposto vezes R01. Como R01 transposto é a inversa de R01, então claramente nós temos a identidade aqui. Tá? Então, de fato, essa expressão aqui é exatamente igual a essa expressão de cima. Com a diferença que a gente tem agora esse termo aqui, no qual nós podemos aplicar a propriedade 4. Tá? Então, isso daqui nada mais vai ser
do que a matriz antissimétrica da matriz de rotação R01 vezes esse vetor, ômega 1, 1, 2, vezes R01, R1, 2. Como nós temos agora a multiplicação dessas duas matrizes, podemos colapsá-las na matriz R02. Então, esse produto aqui é igual a isso daqui. Só que essa matriz aqui, ela também pode ser escrita nesse formato aqui. Ou seja, matriz antissimétrica da velocidade angular de ômega 002, onde ômega 002 é a velocidade angular do sistema de coordenada 2 em relação ao sistema de coordenada 0, expresso no sistema de coordenada 0, vezes R2. Ou seja, estamos utilizando a forma que nós vimos anteriormente. Derivada da matriz de rotação é a matriz antissimétrica de uma velocidade angular vezes a própria matriz de rotação. Só que isso daqui, que nós podemos escrever assim, também pode ser escrita como a soma desse termo mais esse termo aqui. Notem que agora este termo e este termo contém essa matriz R02. Então, isolamos essa matriz R02 e nós temos, então, essa soma aqui multiplicada por R02. Só que R02 aparece dos dois lados, do lado direito, né? E nós sabemos que, então, como essa matriz é invertível, nós podemos multiplicar pela transposta dessa matriz aqui, pela direita, de tal maneira que a gente vai cortar essa com essa daqui. E vai sobrar, então, essa matriz antissimétrica aqui do lado esquerdo e essa matriz antissimétrica do lado direito. Só que como nós sabemos que isso daqui é válido, uma vez que essa matriz antissimétrica funciona como um operador linear, então a soma das matrizes antissimétricas de A e de B é igual à matriz antissimétrica da soma entre A e B, né? Sabendo disso daqui, então nós pegamos essa expressão aqui, que nós já cortamos o R02 aqui, dos dois lados, e concluímos então que ômega 002 é igual a ômega 001 mais R01 vezes ômega 1, 2. E uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui é que a notação que nós estamos utilizando para a velocidade angular é idêntica à do vetor de translação. Ou seja, basicamente, se nós temos essa matriz de rotação que faz a transformação de I para J, assumindo que ela seja variante no tempo, né? Ela esteja em função do tempo. Então, a sua derivada vai ser a matriz antissimétrica de ômega I e J vezes RJ, onde ômega I e J é a velocidade angular do sistema de coordenadas J em relação ao sistema de coordenadas I, expresso no sistema de coordenadas I, que é o sistema de coordenadas de origem. Então, essa lógica aqui dos índices é a mesma que nós utilizamos para os vetores de translação entre dois sistemas de coordenadas. Tá? E mais do que isso, nós vemos aqui que velocidades angulares podem ser adicionadas desde que elas estejam expressas no mesmo sistema de coordenadas. Então, o que nós temos aqui é o seguinte, olha, essa é a velocidade angular, sistema de coordenadas 2, em relação ao zero. Isso é a soma da velocidade angular do sistema de coordenadas 1 em relação ao zero, mais a velocidade angular do sistema de coordenadas 2 em relação ao 1. Só que como essa velocidade angular é expressa inicialmente no sistema de coordenadas 1, então nós temos que expressá-la no sistema de coordenadas 0, para que então ela esteja no mesmo sistema de coordenadas dessa velocidade angular e que nós possamos então somá-las para obter a velocidade angular final. Isso daqui funciona igual a adição de translações e igual a adição de velocidades lineares. Né? Então, a beleza disso tudo que nós fizemos aqui reside no fato de que agora nós sabemos que velocidades angulares podem ser somadas desde que expressas no mesmo sistema de coordenadas. No caso geral, nós temos que, dada uma transformação R0n, que indica a transformação do sistema de coordenadas 0 para o sistema de coordenadas n, onde nós temos, então, n transformações intermediárias. Então, primeiro saímos de 0, chegamos em 1, depois saímos de 1, chegamos em 2, e assim consecutivamente até sairmos de n-1 e chegarmos a n. Se nossa rotação é dada por isso, ao fazermos a derivada
disso no tempo, nós temos a matriz antissimétrica dessa velocidade angular, que expressa a velocidade angular do sistema de coordenadas n com respeito ao sistema de coordenadas 0, expresso no sistema de coordenadas 0, vezes R0n. Como nós sabemos que nós podemos somar velocidades angulares desde que elas sejam expressas no mesmo sistema de coordenadas, nós podemos utilizar o mesmo raciocínio que nós vimos no slide passado para concluir que ω0, 0n vai ser igual a ω0, 0,1 mais R01 vezes ω1, 1,2 até o último termo que é R0n-1 vezes ω_n-1, n-1n. Ou seja, nós estamos fazendo a soma das n velocidades angulares intermediárias, só que expressando-as no mesmo sistema de coordenadas, que nesse caso é o sistema de coordenadas 0. Sendo assim, agora nós estamos prontos para encontrar a velocidade linear de um ponto rigidamente acoplado a um sistema de coordenadas móvel. Vamos supor que inicialmente nós temos apenas uma rotação. Uma rotação acaba causando uma velocidade linear, como nós já vimos anteriormente. Então, nesse caso aqui, nós temos um sistema de coordenadas 1 e um sistema de coordenadas 0, e nós temos uma rotação do sistema de coordenadas 1 em relação ao sistema de coordenadas 0. Se nós quisermos expressar um ponto que está rigidamente acoplado ao sistema de coordenadas 1 no sistema de coordenadas 0, nós utilizamos essa projeção aqui. Fazendo a derivada de P0 em relação ao tempo, nós temos P0 ponto, vai ser igual à derivada do primeiro vezes o segundo termo, mais o primeiro termo vezes a derivada do segundo. Como nós já sabemos que P está rigidamente acoplado ao sistema de coordenadas 1, então esse termo aqui desaparece, e aqui nós podemos expandir nessa expressão. Matriz antissimétrica de ω0 vezes R01 de t vezes P1. Onde aqui, por uma questão de conveniência, nós omitimos aqui os subíndices da velocidade angular. Então, a rigor, nós escreveríamos isso assim, ω0, 0,1. Mas para economizar aqui na notação, vamos chamar isso aqui só de ω0. Então, esse é o caso em que nós temos apenas um sistema de coordenadas que gira, que não translaciona, tá? Ele apenas está rotacionando. Só que no caso geral, quando nós trabalhamos com uma matriz de transformação homogênea, o que nós temos é algo desse tipo aqui, né? Nós temos então a matriz de transformação homogênea, onde nós temos uma matriz de rotação aqui, e nós temos um vetor de translação, que indica onde que está a origem do sistema de coordenadas 1 em relação ao sistema de coordenadas 0. E notem que ambos variam com o tempo. Então significa que agora a gente tem um corpo rígido que está translacionando e rotacionando no espaço. E isso está em função do tempo. Então nós vamos omitir agora o sobrescrito e subscrito, tá? E vamos escrever apenas R e O, de tal maneira que P0 vai ser igual a RP1 mais O, onde isso daqui nada mais é do que isso daqui. Então aqui nós temos o sistema de coordenadas F0, aqui temos o sistema de coordenadas F1. Existe uma translação O entre a origem do sistema de coordenadas. Além disso, existe uma diferença de orientação entre os dois, cuja transformação R01 é dada por R, né? Então aqui a gente está simplificando a notação. E esse ponto P1, que está rigidamente acoplado ao sistema de coordenadas 1, quando expresso no sistema de coordenadas F0, é dado por esse ponto aqui, P0. Só que agora que nós estamos levando em consideração, não é só uma mudança no ponto de vista, nós estamos realmente considerando este ponto que está acoplado aqui no sistema de coordenadas 1. Então, se o sistema de coordenadas F1 muda de lugar, naturalmente, esse vetor aqui vai estar em um outro lugar, de acordo com esse sistema de coordenadas aqui. Então, se esse sistema de coordenadas sobe, né, para cá, por exemplo, existe um deslocamento para cima, esse vetor vai subir também de acordo com esse movimento de F1. Logo, o que nós temos é que P0 nada mais é do que O mais esse vetor aqui. Só que esse vetor está expresso no sistema de coordenadas 1. Então, para expressá-lo no sistema de coordenadas 0, eu tenho que fazer essa projeção aqui.
Tá? Então, esse termo aqui nada mais é que esse vetor expresso no sistema de coordenadas f0, tá? E O é justamente esse vetor aqui. Então, a gente tem que P0 vai ser a soma desse vetor com esse vetor aqui. Pois bem, fazendo a derivada de P0 em relação ao tempo, nós temos P0 ponto. Isso daqui vai ser a derivada de R vezes P1, mais R vezes derivada de P1 em relação ao tempo. Só que P1 não varia no tempo, porque P1 corresponde a esse ponto aqui, que está rigidamente acoplado a esse sistema de coordenadas F1, tá? Que foi exatamente o que nós fizemos aqui em cima. Então, a gente não tem esse termo aqui, esse termo está zerado. Só que, por outro lado, a gente tem a derivada de O, que é dada por esse termo aqui. Então, nós vamos pegar a matriz R ponto e vamos expandi-lo na matriz antissimétrica de ômega, tá? Onde ômega aqui nada mais é que ômega 0, 0, 1, vezes R, vezes P1, mais O ponto. Nós vamos chamar agora R vezes P1 de R, tá? Ou seja, esse daqui é o vetor que liga a origem do sistema de coordenadas 1 ao ponto P. Então, o que nós temos aqui, só que expresso no sistema de coordenadas fixo, tá? Que é o F0, por isso que a gente tem esse R, essa matriz R pré-multiplicando P1. E nós vamos chamar isso aqui de V, que é a velocidade linear deste ponto aqui, que é a origem do sistema de coordenadas 1, com respeito ao sistema de coordenadas 0. Agora, nós temos que a velocidade linear final é a soma dessa velocidade linear proveniente do movimento de translação desse sistema de coordenadas, mais a velocidade linear proveniente da rotação desse sistema de coordenadas, né? Aqui nós temos essas duas situações, né? Então, imaginem um cubo aqui. Dentro desse cubo tem essa bolinha aqui. Tá? Isso daqui é como se fosse a sombra da bolinha, só para indicar que ela está nesse rumo aqui. Então, claramente, o que a gente quer ver é o comportamento dessa bolinha aqui. Nós poderíamos pegar um vetor nosso, P1, e ligar até essa bolinha. Tá? E é isso que a gente está chamando de P1. Tá? Ou seja, um ponto aqui que está rigidamente acoplado a um sistema de coordenadas. Assumindo que esse cubo é rígido e que essa bolinha está grudada aqui nesse cubo exatamente, digamos, no seu centro, né? Então, se nós fizermos uma translação de F1 e levá-lo lá para trás, mas sem rotacioná-lo, naturalmente nós não temos uma variação da rotação, né? Ou seja, não existe uma velocidade angular associada, mas a origem do sistema de coordenadas varia, sai daqui e vem para cá. Então, significa que O, que é justamente o vetor que liga a origem do sistema de coordenadas 1 ao sistema de coordenadas 0, varia com o tempo, porque no início ele está aqui e depois ele vai variando até chegar aqui, né? Então, com isso, claramente, a gente tem uma velocidade linear, mas relacionada, então, com a variação dessa origem de F1 com respeito a F0. Agora, se a gente não tiver variação da origem com respeito a F0, mas tivermos uma rotação que varia com o tempo, né? Ou seja, imagina que nós tenhamos uma rotação em torno desse eixo aqui, de tal maneira que o cubo como um todo, ele tombe para cá. Então, essa bolinha que estava aqui, e ela está rigidamente acoplada ao cubo, ela vem para cá também, junto com o cubo, né? Então, ao sair daqui e vir para cá, naturalmente, o que se tem é uma velocidade linear associada com a velocidade angular em torno desse eixo. E, claramente, nós podemos, então, combinar esses dois movimentos, de tal maneira que nós tenhamos essa variação da origem do sistema de coordenadas F1 com respeito à origem do sistema de coordenadas F0, e ainda pode ter uma mudança de orientação. Logo, a composição dessas duas coisas, ou seja, quando nós temos O ponto diferente de zero e R ponto diferente de zero, é o que resulta nessa expressão aqui. Tá? Ou seja, isso aqui é O ponto, e isso daqui é a velocidade linear causada por aquela velocidade angular aqui, e R, então, é o braço de rotação.